Olá, pessoal! Essa aula faz parte de um novo módulo aqui do canal, em que a gente vai fazer aulas mais voltadas para o pessoal da graduação, para o pessoal que está começando no estudo da radiologia, para poder se situar e compreender melhor como é o raciocínio do médico radiologista. Então, o nosso objetivo hoje é uma introdução ao estudo da radiologia. Basicamente, nós vamos elencar os principais métodos diagnósticos e explicar um pouquinho como cada um deles funciona. No dia a dia do radiologista, a gente costuma conviver com pelo menos esses 4 métodos: a radiografia, o ultrassom, a tomografia e a ressonância magnética, e também um pouquinho com a medicina nuclear, mas que eu não vou entrar nessa aula em detalhes, justamente porque não é a nossa expertise. Existe uma especialidade médica voltada somente para o estudo da medicina nuclear. Nós vamos focar nesses outros 4 métodos. O que todos esses métodos têm em comum, basicamente, é a obtenção de imagens do corpo humano através da interação do indivíduo com algum tipo de energia. Essa energia atravessa o corpo humano e produz uma imagem. Ao final, o médico radiologista tem por dever pegar essa imagem e interpretá-la com o melhor raciocínio clínico possível para tentar chegar a um diagnóstico que auxilie no manejo do paciente. Apesar de atuarem de formas diferentes, todos esses métodos diagnósticos seguem mais ou menos esse princípio. Começando pela radiografia, que é a base que começou a nossa profissão. A radiografia envolve então o uso de radiação ionizante, que é o raio-x, que é produzido por elétrons em trânsito na eletrosfera. O raio-x foi descoberto por esse senhor, Wilhelm Röntgen, em 1895. Ele foi o ganhador do primeiro prêmio Nobel justamente por essa descoberta, e vários outros prêmios Nobel que vieram a seguir derivaram de estudos, numa que foi das maiores descobertas da história da ciência. Esses focos de raio-x eles atravessam o corpo humano, são atenuados pelos tecidos, e a representação, a imagem radiográfica, nada mais é do que a tradução dessa interação dos fótons de raio-x com diferentes tecidos humanos. A primeira radiografia da história é essa que está exemplificada aqui, que foi quando Röntgen radiografou a mão da esposa, inclusive com o anel de casamento deles. E a partir daí começou tudo isso que a gente tem até hoje. Mas é importante a gente se lembrar, eu acabei de explicar para vocês que os fótons de raio-x interagem com a matéria. Isso é muito bom para a gente, em termos de diagnóstico por imagem, mas também pode trazer efeitos deletérios. Para vocês entenderem bem o que eu me refiro, está aqui a estrutura do átomo. Se vocês se lembrarem, o átomo é formado por um núcleo central e a eletrosfera. Os fótons de raio-x eles viajam a uma velocidade extremamente elevada, uma velocidade próxima à velocidade da luz. E quando eles interagem com o corpo humano, eles têm o poder de ionizar, ou seja, retirar elétrons das camadas de valência dos átomos. Por isso que se chama radiação ionizante. O problema é que, apesar de formar imagem, esse fenômeno muitas vezes pode gerar consequências indesejadas. E tudo isso leva a um capítulo muito importante da radiologia, que é a questão da proteção radiológica. A radiação ionizante é capaz de gerar ruptura nas ligações das moléculas do DNA, justamente pelo fenômeno da ionização, gera esses compostos reativos que alteram toda a estrutura das moléculas de DNA, e isso se traduz em modificações tanto em células somáticas como em células germinativas. Então, se atinge um ovário ou um espermatozoide, essas mutações podem ser transmitidas para a prole. Esses efeitos, além disso, são cumulativos, ou seja, cada exposição gera um novo potencial de dano e esse dano vai se acumulando com o passar dos anos e, como já falamos, pode ser transmitido de célula a célula e também do indivíduo para sua prole. Um exemplo trágico foi o ajudante de Röntgen, foi quem ajudou ele na maior parte das suas descobertas, essa é a radiografia da mão dele conforme o passar dos anos. Então, a gente vê que ele foi evoluindo com dermatite, com queimaduras e progressivamente com amputações, tudo devido ao uso desprotegido da radiação ionizante. E é por isso que hoje em dia não se trabalha com radiação sem falar em radioproteção. Todo exame de radiografia, todo exame que use radiação ionizante tem que ser justificado, e a gente trabalha norteado por um princípio chamado ALARA, as low as reasonably achievable, ou seja, você usar a menor dose possível para obter uma qualidade de imagem que você quer. Além disso, todo profissional de radiologia usa artimanhas para limitar a dose a que ele está sujeito. Por exemplo, usa aventais de chumbo, que são aventais recobertos por uma película de chumbo, porque o chumbo é um elemento capaz de filtrar a radiação, e as mesmas salas onde as máquinas de raio-x são instaladas são construídas com uma argamassa especial, uma argamassa baritada na parede, que evita a progressão de radiação através da parede. Todo esse sistema de blindagem, então, ajuda a controlar a dose de radiação e proteger as pessoas que são expostas à radiação ionizante. Então, cada vez que a gente vai pedir um exame de radiografia ou que envolva radiação ionizante, tem que pesar na balança. Se sempre tem um paciente que tem sensibilidade à radiação,
Portanto, tem que pensar bem se o exame realmente vai modificar a conduta, vai trazer bem para o paciente, além de todas as questões de custo e acesso. Não é todo lugar que tem facilidade de acesso ao exame. Então, cada requisição de exame tem que ser muito ponderada, tudo isso tem que ser posto na balança em termos de risco-benefício. E como é que o radiologista interpreta a imagem? Como eu falei para vocês, os fótons de raio-x interagem com diferentes tecidos do corpo e isso gera diferentes atenuações da imagem. Existem 4 densidades básicas radiográficas do corpo humano e uma quinta, que é o metal. Então, quando o raio-x atravessa o corpo, nosso corpo é formado por diferentes substâncias. Nós temos ar, temos gordura, temos água e temos cálcio dentro do osso. Em proporções diferentes, essas substâncias formam todos os órgãos humanos. Então a gente consegue, baseado na escala de tom de cinza, saber a composição do tecido de acordo com a interação que houve com o feixe de raio-x. O ar sempre fica mais escuro, porque é o que menos oferece resistência à passagem dos fótons de raio-x, e o cálcio é o que fica mais claro, porque o raio-x tenta ultrapassar, ele interage, não consegue, não alcança o filme, e isso se expressa com uma densidade radiográfica maior, uma cor mais branca. E o metal é o mais opaco de todos. Uma forma bem simples de vocês tentarem guardar isso é imaginar que as moléculas do ar estão mais separadas. Então é mais provável que um fóton de raio-x passe sem qualquer tipo de interação, chegue no filme radiográfico e queime o filme radiográfico, deixe ele preto. Ao passo que o metal, as moléculas são mais compactas, as moléculas são juntas. Então é muito mais provável que o fóton de raio-x venha, interaja, não alcance o feixe, o filme de raio-x, e isso se expressa como uma opacidade maior, uma cor mais branca, mais clara. Na teoria, na prática é um pouco mais complexo do que isso, mas para a teoria de formas gerais, esse macetinho ajuda vocês a entender. Agora, outro passo que foi dado na evolução da radiografia é a radiografia contrastada. Já nas primeiras décadas após a descoberta do raio-x, já pensaram, bom, a gente sabe que o metal ajuda a gente a diferenciar os tecidos, porque ele atenua muito o feixe raio-x. E se a gente usasse o metal para estudar também a radiologia? O primeiro metal que eles tentaram fazer foi o bismuto, e já começou a surgir na literatura diversos relatos de pacientes e de profissionais da radiologia com intoxicação por bismuto. Esse relato aqui é de 1908, é o artigo mais antigo que eu já vi na minha vida, e mostra que já 20 anos depois da descoberta do raio-x já tinha intoxicação por bismuto. Hoje em dia a gente trabalha com outras substâncias metálicas, então, que ajudam a gente a estudar melhor o órgão, alguns órgãos. Seriam o iodo e o bário. Os meios de contraste iodado geralmente são usados para injeção no trato geniturinário. Esse exame aqui é uma uretrocistografia, em que a bexiga foi injetada com o iodo e teve refluxo vesicoureteral, pintando o ureter também. Mas vejam como é muito mais fácil de você ver a bexiga quando você tem contraste dentro dela. Se não tivesse o contraste, ela ia ficar com a mesma densidade das estruturas adjacentes. Outros exames como fistografia, angiografia e até a tomografia computadorizada, como a gente vai ver mais para frente, usam também o meio de contraste iodado. E para o trato gastrointestinal, nós usamos o bário, que é um contraste inerte. Você ingere ele e ele é eliminado sem absorção, sem qualquer forma de metabolismo. Que também ajuda a gente a ver muito bem os segmentos das alças intestinais. Muito usado em enzimas de trânsito intestinal, enema opaco e outros tipos de estudos de deglutição. O grande problema em relação ao iodo é que existe um risco de reação alérgica. O iodo é um dos elementos mais alergogênicos que nós temos na natureza e por isso todo ambiente de radiologia tem que estar preparado para lidar com uma reação alérgica possivelmente determinada pelo iodo. Então, o que nós vemos na radiografia? A grande vantagem é o custo baixo, provavelmente o método de diagnóstico por imagem mais barato que nós temos atualmente. Ele é amplamente disponível, comparado com outros métodos, e nós já conhecemos bem o dano, porque faz mais de 100 anos que as pessoas estudam proteção radiológica. A coisa das vantagens, porém, é o baixo contraste. Como a gente viu, você tem 4 densidades radiográficas básicas e é difícil diferenciar dentro dessas densidades pequenas sutilezas. Os outros métodos mais avançados nos ajudam a fazer um raciocínio mais preciso. A questão da sobreposição, porque você está colocando uma estrutura tridimensional num filme 2D, e a questão do uso da radiação ionizante, com todos os efeitos deletérios que a gente conversou. Nós passamos agora então para o segundo método diagnóstico, que é a ultrassonografia. A ultrassonografia envolve basicamente um transdutor. O transdutor é esse instrumento aqui, que fica na mão do médico radiologista, que nada mais é que um conversor de energia elétrica em energia mecânica. Ele possui cristais que vibram, produzindo ondas sonoras,
e são as ondas sonoras refletidas pelos órgãos que vão gerar a imagem na tela do médico radiologista. Esse cristal produz as ondas sonoras e também interpreta quando ele recebe ondas sonoras, fazendo uma imagem. A história da ultrassonografia se confunde com a história dos próprios sonares, que eram usados nos navios de guerra e também para mapeamento do fundo do oceano. Basicamente envolve a reflexão, por isso que a ultrassonografia é também conhecida como ecografia, por causa dos ecos que ajudam a gente a formar a imagem. A maior transmissão das ondas se dá no meio líquido. Então é por isso que na ultrassonografia a gente consegue enxergar muito bem através de estruturas que têm líquido dentro, por exemplo, a bexiga urinária. Entretanto, existem algumas estruturas que naturalmente oferecem uma dificuldade de progressão do feixe sonoro, sobretudo o ar e o osso. Para entender isso um pouquinho melhor, vamos estudar essa imagem aqui. Essa é uma imagem de ultrassonografia da bexiga urinária com um cálculo dentro. Esse grande círculo preto aqui é a bexiga urinária e aqui dentro nós temos o cálculo. O médico radiologista pega o transdutor e o transdutor produz as ondas sonoras. Essas ondas sonoras viajam através do corpo do paciente e eles interagem com essas duas substâncias. Nós temos o líquido dentro da bexiga e nós temos o cálculo dentro da bexiga. As ondas que interagem com o líquido, a gente acabou de ver que o líquido tem grande facilidade de transmissão do som, porque é uma onda mecânica, vocês devem lembrar das aulas de física do ensino médio. Então ele transmite com muita facilidade. Ao passo que as ondas que interagem com esse cálculo, o cálculo ele é sólido, é uma pedra. Então ele não transmite muito bem o som. O que ele faz é refletir o som. Então ele reflete bastante muitas ondas. O que isso vai refletir para o médico na imagem? Significa que aqui, onde tem líquido, não vai ter muito eco voltando para o ultrassom, porque ele está progredindo, está sendo transmitido. Então, por isso que ele fica escuro, porque não tem muito eco, não tem muita imagem para ser formada pelo radiologista. Ao passo que a pedra, que é a sólida, que não transmite muito bem, mas ao contrário, ela reflete, significa que ela está refletindo muitas ondas que vão chegar ao teu transdutor. Tudo aquilo que reflete é transmitido na imagem como branco. Então, por isso que a gente vê uma grande estrutura branca aqui, determinando essa imagem, que é porque ela gerou muitos ecos, que é o cálculo. E o que acontece com as ondas sonoras que progrediram? Essa parte aqui, que está interagindo com o líquido da bexiga, tem grande facilidade de transmissão. Então ela segue adiante e a gente consegue ver muito bem a imagem. A gente vê toda essa estrutura branca aqui, indica que muitas ondas sonoras passaram. Isso é o que a gente chama de reforço acústico posterior, que indica que houve uma boa condução do feixe sonoro e geralmente é identificado logo depois, logo profundamente, a estruturas ricas em líquido. Ao passo que aqui, onde nós tínhamos um cálculo, uma estrutura que refletiu muito o som, beleza, ele refletiu bem o som, por isso que a gente vê bastante branco, bastante ecos. Mas tudo que estiver atrás não vai ter muita onda sonora progredindo, porque ela não seguiu o seu caminho, ela voltou tudo para o transdutor. E é por isso que nós vemos essa grande estrutura preta aqui. Nós não temos nada de eco para gerar imagem. Isso é o que a gente chama de sombra acústica posterior. Então, quando poucas ondas penetram, geralmente porque tem uma estrutura sólida no meio do caminho, temos a sombra acústica posterior. Quando nós temos uma grande estrutura líquida, ela em si vai ficar preta, porque não está gerando muitos ecos, mas ela vai transmitir bem o som. Então, ela tem um reforço acústico posterior. Apenas algumas outras imagens que vocês veem. O médico radiologista consegue ver muito bem os órgãos. Aqui a gente tem o fígado, aqui a gente tem o rim, e aqui a gente tem uma análise da pele com nódulo subcutâneo. Existem tipos diferentes de transdutores que o médico pode escolher. Cada um desses transdutores tem uma frequência específica, uma quantidade de vibrações por minuto que os cristais fazem. Quanto maior a frequência do transdutor ultrassom, maior a resolução. Significa que você consegue fazer imagens mais detalhadas, imagens com uma anatomia melhor. Entretanto, a penetração do feixe é menor. Um feixe com alta resolução ele vai sendo atenuado mais facilmente. Isso significa que quando você vai examinar, por exemplo, a pele, o ideal é que você use um transdutor de alta frequência, porque você quer ter uma boa resolução, você quer enxergar bem isso aqui que está bem superficial, e você não precisa tanto de penetração. E o contrário é verdadeiro. Se você quer ver o fígado, ou uma margem inferior do fígado, ou o rim, que são órgãos profundos, a gente escolhe um transdutor de baixa frequência. Porque embora ele tenha menos resolução, a gente não veja tantos detalhes assim, ele tem maior poder de penetração e a gente consegue ver mais estruturas posteriores. A ultrassonografia é um excelente exame para estudo do abdômen, da pelve, do coração, tanto que a ecocardiografia é praticamente uma especialidade isolada, e também do pescoço, como a tireoide, mama, músculos e tendões, a bolsa testicular e também estudo vascular e o crânio infantil. E é pouco útil para a detecção do pulmão, porque, como nós já vimos, o ar oferece resistência à passagem do feixe sonoro,
Também é ruim para o osso, pelo mesmo motivo, o crânio adulto, porque ele está fechado, e para o estudo de vísceras ocas, porque elas têm gás dentro. Passando agora então para um outro método diagnóstico, que é a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada também usa radiação ionizante, é uma evolução do raio-x. O grande problema do raio-x, como nós já vimos, é a sobreposição. Você tem uma estrutura tridimensional que você representa num filme 2D. O grande objetivo de quem desenvolveu a tomografia, o Sir Godfrey Hounsfield e o Alan Comark, era conseguir estudar de forma tridimensional os órgãos utilizando o raio-x. E é por isso que eles ganharam o prêmio Nobel em 1979. A grande sacada desses dois é o seguinte: imagine que você tem uma caixa e você não sabe o que está dentro da caixa. Mas se você tiver um tubo de raio-x, fazendo uma imagem só, vai estar sobreposta. Mas e se você girar o tubo de raio-x ao redor da caixa, se você estudar todas essas imagens, você vai conseguir dizer o que estava lá dentro. Então essa foi a grande sacada deles. Isso deu origem à tomografia computadorizada. Na tomografia computadorizada, o tubo de raio-x circunda o paciente e você faz uma imagem tridimensional, uma imagem sem sobreposição. As primeiras imagens realmente não eram muito bonitas, como a gente vê nessa primeira imagem, mas hoje em dia a gente consegue ter uma resolução muito melhor. A gente consegue diferenciar aqui nessa ressonância do encéfalo os ventrículos, as tábuas ósseas, córtex e substância branca, tudo muito melhor que se fosse uma única radiografia, porque estaria tudo isso sobreposto. Lembra que eu falei para vocês da questão da diferença de atenuação entre os tecidos? Como a gente está usando o raio-x da mesma forma, isso ainda é verdadeiro. A gente ainda vai raciocinar em termos de densidades radiográficas, da diferença desde o ar até o osso. Mas aqui na tomografia eles criaram uma escala, que é chamada escala Hounsfield, em homenagem ao criador da tomografia, em que eles colocaram a água no meio do caminho, como valor zero, e depois 1000 unidades a menos, 1000 unidades a mais. O ar, como oferece menos resistência à passagem do raio-x, fica muito preto, muito escuro, por isso ele é menos 1000. E o osso, o cálcio, que é o que mais oferece resistência, é o mais 1000, é aquele que fica muito claro porque oferece muita resistência à passagem do raio-x. E a gente consegue daí, na tomografia computadorizada, o médico, quando está dando o exame, coloca um círculo numa determinada lesão e consegue ver exatamente qual é o valor de unidades Hounsfield, saber se ele está mais perto da gordura, mais perto da água, e com isso a gente consegue avançar no raciocínio diagnóstico. Um exemplo para vocês, a tomografia de abdômen é um excelente exemplo para a gente ver isso. Mesmo sem colocar o círculo aqui, a gente consegue ver. O ar que está ao redor do paciente, ele é muito escuro. A gordura que está presente no aumento, no mesentério, ele é um pouquinho menos escuro, um pouquinho mais cinza. A água já é um pouquinho mais clara, o líquido aqui dentro do estômago. E o mais branco de todos é o osso. Então, aquelas mesmas densidades radiográficas têm expressão aqui na tomografia, mas com uma finese muito maior. E isso tudo seria nosso raciocínio diagnóstico. Além disso, na tomografia computadorizada, lá na radiografia a gente já começou a ver que você podia administrar substâncias com metal para melhorar a sua detecção de lesões. E na tomografia isso é ainda mais verdadeiro. O meio de contraste utilizado também é baseado no iodo, pode ser tanto usado endovenoso ou endocapitário, na bexiga, por exemplo. E a gente permite fazer um estudo dinâmico de lesões, por exemplo, o padrão de vascularização. E quando você tem uma lesão inflamatória, você consegue determinar a atividade inflamatória por causa do realce que os anel-angiogênese determina. O mesmo risco que a gente viu anteriormente é verdadeiro aqui também, a questão da alergia. Muitos pacientes são alérgicos a iodo e podem ter reações indesejáveis, inclusive com o risco de anafilaxia severa. Mas outro risco com o advento do meio de contraste iodado é a questão da nefropatia. Muitos estudos hoje em dia mostram que grandes volumes de meio de contraste podem gerar alterações de creatinina, e esse é um grande receio toda vez que vai se fazer um uso de meio de contraste, a gente sempre tem que estar atento à função renal do paciente. Um exemplo, vocês verem como é útil a questão do meio de contraste na tomografia, essa é uma tomografia do fígado, vocês vão ter que acreditar em mim, é sutil, mas tem uma lesão aqui, hipotensa, um pouquinho mais escura no parênquima hepático, um nódulo hepático. Bem difícil de ver na fase pré-contraste, mas quando a gente injeta contraste e faz uma sequência arterial, veja como ele destoa do restante do parênquima. Ou seja, não só a composição dele é diferente, a composição em termos de densidade radiológica, mas o padrão de vascularização é diferente. Veja como ele realça muito mais o restante do fígado. E é olhando fazendo comparações desse tipo que o radiologista consegue chegar no diagnóstico diferencial. A tomografia também permite que a gente faça reconstruções em diversos planos, como a máquina gira, o tubo de raio-x gira ao redor do paciente, ele adquire a informação de forma tridimensional e depois, na estação de laudo, o radiologista reconstrói no plano que ele quiser.
Esses são os três planos ortogonais básicos: o corte sagital, que é essa vista de lado, o corte coronal, que é visto de frente, e o corte axial, que é o paciente deitado. Além disso, a gente pode fazer também reconstruções com um corte mais espesso, então você representa mais estruturas por unidade de volume, então você consegue ter um belo detalhamento da vascularização pulmonar, via cabo superior e até da parede torácica. E a gente pode fazer até mesmo reconstruções tridimensionais, que ajudam a gente a ver estruturas ósseas e as relações entre elas. A grande vantagem da tomografia computadorizada, portanto, é a resolução de contraste. Aqui a gente tem muito mais contraste do que numa radiografia simples. Além disso, a gente eliminou o problema da sobreposição das estruturas e hoje em dia os exames são extremamente rápidos. Em poucos segundos você consegue obter uma imagem de qualidade. A desvantagem é que a gente usa radiação ionizante e muito mais radiação ionizante do que uma radiografia simples, porque o paciente está exposto a um tubo que gira. Ele não é um exame dinâmico, porque se o paciente, por exemplo, respirar ou você precisar que ele faça uma manobra, vai encher de artefato e a imagem não vai ficar boa. Infelizmente, ainda é um exame de custo relativamente elevado, que nem todas as pessoas têm disponibilidade. Ele é muito bem indicado, e alguns consideram inclusive como o melhor exame para estudo do pulmão, o estudo da face, todos os ossos relacionados a ela, da órbita e do abdômen, principalmente do abdômen agudo. A exceção seria o estudo das vias biliares e do tubo digestivo, em que a ressonância magnética ainda é um pouco melhor. E o desempenho dele é praticamente similar ao da ressonância para estudo do encéfalo, da coluna e do mediastino. Bem, nós falamos da tomografia, então agora vamos falar rapidamente sobre a ressonância magnética, que, na minha opinião, é o estado da arte da radiologia atual. Ressonância magnética é, na verdade, um fenômeno físico. É o que acontece quando você tem um átomo submetido a um campo magnético de grande monta e ele se comporta através da emissão de energia na forma de ondas de radiofrequência. Com isso, especificamente na medicina, nós conseguimos formar imagens anatômicas. Eu comentei com vocês ao longo da aula de vários prêmios Nobel que a radiografia e a tomografia permitiram, e a ressonância magnética levou 8 pessoas a ganharem o prêmio Nobel. Pra vocês verem o quão impactante foi, não só na medicina, mas em diversas áreas, como engenharia, farmácia. É complicado explicar de uma forma breve como é formada a imagem na ressonância magnética, então só vou explicar para vocês de linhas bem gerais. Basicamente, o aparelho é esse, ele é formado por um magneto, que é essa grande estrutura, que produz um campo magnético gigantesco, chega a ser 10 mil vezes maior que o campo magnético da Terra, e o paciente deita nessa maca e a maca entra dentro da máquina. A parte que vai ser examinada, seja a cabeça, o joelho, o abdômen, e através disso a gente vai formar a imagem. Como? Esse campo magnético, que nós chamamos de campo magnético B0, exerce uma influência sobre os átomos dentro do corpo do indivíduo. Geralmente o átomo de próton, que é o que mais é suscetível ao campo magnético. Uma vez dentro desse campo magnético, ocorre a emissão de radiofrequência, ondas de radiofrequência através de bobinas específicas, que excitam o átomo, alterando sua conformação espacial, e esse átomo libera energia na forma de outra onda de radiofrequência, que vai ser lida pela bobina e vai gerar a imagem. É complexo explicar assim em linhas gerais, mas não é necessário que vocês entendam de forma muito detalhada o que acontece, mas é importante vocês verem que em nenhum momento eu falei de radiação ionizante. Isso porque a ressonância magnética é um método que não usa nenhum tipo de radiação ionizante, bem diferente da tomografia computadorizada e da radiografia. Eu falei para vocês de bobinas, rapidamente. A bobina é uma parte essencial do exame de ressonância magnética. É uma peça que vai ao redor do paciente, então no caso do exame de cabeça, ele é colocado como se fosse um capacete. Ele serve tanto para emitir as ondas de radiofrequência quanto para receber ondas de radiofrequência que vai levar à formação da imagem, que é um dos nossos objetivos. Na ressonância magnética, outro conceito fundamental que vocês têm que ter na cabeça é a questão das sequências. Quando você faz o exame de tomografia, a máquina te dá uma imagem e é com essa imagem que você vai raciocinar. Na ressonância magnética, através de diferentes parâmetros técnicos, a gente consegue manipular a imagem para fazer com que moléculas diferentes gerem intensidades de sinais diferentes e auxiliem nosso raciocínio diagnóstico. A gente consegue caracterizar lesões no mesmo exame utilizando parâmetros técnicos diferentes. Então a gente já vê que na tomografia e na ressonância as imagens são bem diferentes em termos de contraste, mas mesmo um único exame de ressonância magnética a gente consegue jogar com contraste usando diferentes ponderações. Por exemplo, T1, T2, flare. No T1 a gordura tem alto sinal, como a gente vê aqui na substância branca, e no T2 o líquido tem alto sinal, ao passo que a substância branca aqui tem o sinal mais baixo.
E é jogando com esse tipo de característica que o radiologista vai fazer o raciocínio diagnóstico. Nós também temos um meio de contraste na ressonância magnética, mas não é o iodo, ele é baseado em outro metal, que é o gadolínio. O gadolínio, da mesma forma que o iodo, permite o estudo dinâmico das lesões, nós podemos ver o padrão de vascularização e também detectar a atividade inflamatória. Esse é um paciente com uma lesão expansiva com realce periférico pelo gadolínio, que ajuda a gente a pensar que tem uma atividade inflamatória associada. Quando nós falamos de meio de contraste iodado, havia o risco de nefropatia e de alergia. Aqui, quando a gente fala do gadolínio, existe uma outra entidade chamada fibrose sistêmica nefrogênica. Em pacientes que têm uma doença renal terminal, pacientes com creatinina muito alta, com os rins que não funcionam bem, quando você injeta gadolínio, você pode ter o desenvolvimento dessa doença, que é uma doença fibrosante da pele. Gera essas contraturas, essas deformidades bem feias. E é por isso que todo radiologista sempre está atento à função renal do paciente que vai injetar contraste, tanto na tomografia, por causa da nefropatia, quanto na ressonância magnética, por causa do risco dessa doença. As vantagens da ressonância magnética, portanto, seriam essa excelente resolução de contraste, como a gente viu, é um método que melhor ajuda a gente a diferenciar substância branca, cinzenta e outras estruturas, e também a possibilidade de você variar o contraste com a técnica, imagens ponderadas em T1, T2 e outras sequências. Ele não usa radiação ionizante e é um método em constante evolução. Cada dia mais a gente publica muito em ressonância magnética. As desvantagens é que o exame leva muito tempo para ser feito, exames podem levar 30, 40 minutos. Hoje em dia é um dos exames mais caros que a gente tem na medicina. Para você ficar 30 minutos na máquina, tem muito paciente que não consegue, porque tem uma sensação de claustrofobia, realmente não acha confortável. E existem algumas limitações, como a cortical do osso, calcificações e ar, que não gera uma intensidade de sinal tão grande assim. Apenas para vocês lembrarem uma mensagem final, o campo magnético da ressonância magnética fica ligado o tempo todo, mesmo quando o exame não está sendo feito. Então, se você entrar com metal, ele pode ser imediatamente atraído para o interior do magneto. Então, a gente tem relatos esporádicos de acidentes como esse aqui, que uma arma foi sugada para o magneto. E crianças que não param quietas no magneto, porque ficam claustrofóbicas, às vezes necessitam de sedação, e a sedação por si só tem riscos específicos. Por fim, a ressonância magnética é o melhor método para a detecção de lesões do encéfalo, exceto calcificações, que nem sempre a gente vê muito bem, para estudo da medula e também para o sistema músculo-esquelético. Esse é um paciente com ruptura completa do ligamento cruzado anterior. Nenhum outro exame, tomografia, raio-x, nos dá uma qualidade de imagem tão grande assim. E com isso nós falamos de todos os métodos diagnósticos. Aqui uma breve revisão de tudo. Lembrar da questão da radiação ionizante, da radiografia e da tomografia. Lembrar que na ultrassonografia nós usamos ondas mecânicas. Dependendo do tipo de substância sendo ionizado, vai influenciar na qualidade da imagem. E a ressonância magnética também não usa radiação ionizante, tem uma excelente resolução, mas tem algumas limitações, como o tempo elevado e o custo. E é isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Continue atento tanto ao nosso canal no YouTube quanto no Instagram. Lá no Instagram vai ter uma atividade, duas atividades de revisão dessa aula, se alguém quiser fazer, para sedimentar o conhecimento. E estou sempre à disposição aqui para esclarecer dúvidas. Muito obrigado.